Olá, bem-vindo a mais uma segunda-feira de inglês aqui no Da Rua Enem. E nós vamos continuar com a série analisando as questões de inglês do Enem de 2020. Bom, nós começamos de trás para frente com a questão 5, que era um trecho do romance da escritora Chimamanda Adichie, e agora a gente vai continuar de trás para frente, né, gente? Vamos fazer hoje a análise da questão 4, que traz o poema do escritor, né, do poeta Robert Frost, o Minor Bird. Eu achei muito interessante também trazer essa questão, porque o Robert Frost é um poeta, um dos mais aclamados poetas norte-americanos do século XX, né, e traz essa temática da natureza e da vida rural, e eu achei essa questão muito interessante ser trazida de volta, né, essas questões da relação do homem-natureza. E aí, ele não escrevia só sobre essa temática, tá? Essa visão da natureza e a vida no campo. Ele fala muito também de temáticas, né, humanistas, das questões filosóficas do eu. Então, ele traz todas essas outras temáticas, mas o poema escolhido, que é o Minor Bird, ele traz essa temática, assim, da vida no campo e da relação homem-natureza. Então vamos para a análise da questão no Enem. Para as nossas análises, como eu já falei antes, a gente vai fazer bem o feijão com arroz. O que é isso? A gente vai utilizar as 3 técnicas mais batidas mesmo por todo professor de língua estrangeira, que serve também para quem está estudando para fazer a prova de espanhol, que é a técnica de skimming, scanning, inference. Essas 3 técnicas de interpretação textual são técnicas muito práticas, rápidas e certeiras para interpretar textos e para fazer provas assim no modelo de Enem, né? Que você tem um tempo para fazer e aí essas técnicas agilizam esse processo de interpretação. Então a gente vai usar essas técnicas durante todas as nossas análises, ok? Então sempre que a gente analisa uma questão, que a gente interpreta um texto, usando essas técnicas, a gente começa pelo skimming, né? Lembrando que o inference, que é mais uma interpretação, é a ativação do seu conhecimento de mundo, do seu conhecimento prévio sobre assuntos, né? Da ativação também das imagens, do que você compreende, da interpretação mesmo, né? E então ela vai acontecer durante todo o processo de interpretação desse texto, dessa questão. Mas aí a gente começa sempre pelo skimming, porque o que é o skimming? É tirar o skim, a nata, né? Aquela coisa que está no superficial ali, daquele texto, daquela questão. Então, a primeira coisa que a gente procura numa questão é a imagem, né? Porque a imagem, ela tem... Não é à toa que existe aquele ditado, a imagem vale mais que 1000 palavras. A imagem, ela traz muitos símbolos, muitas ferramentas para a gente compreender bastante já do texto escrito. Então, a gente não tendo uma imagem, a gente vai para o título. O título fala muito, ele traz o tema central normalmente. E aí depois a gente vai para o texto de fato, né? Mas também a gente tem que olhar a fonte. Não se esqueçam nunca de olhar a fonte. Quem é o autor e da onde que foi tirado esse texto. É muito importante saber isso, né? Porque no caso aqui da nossa questão, Robert Frost é um escritor e a gente fica... Se a gente souber um pouquinho, se a gente conhecer, a gente vai ter uma facilidade a mais. Como eu falei para vocês, eu trabalhei no ensino médio no 3º ano de 2019 com a Chimamanda. E foi muito legal, porque os alunos que fizeram o Enem e se depararam com a questão do trecho do romance Americana, né, da autora, já podiam saber que essa autora trabalha com a temática de identidade, de etnias, de perspectivas e olhares diferentes sobre uma história, né? Que ela fala muito sobre os perigos de você contar a história sobre um olhar só, sobre um viés só. Então, isso facilita. Conhecer o autor, conhecer aquela fonte e aquela autoria ajuda muito, a gente já falou sobre isso várias vezes, e aí saber um pouco sobre o Robert Frost. Então, se você não sabia na hora de fazer a prova, agora você procura saber sobre ele um pouquinho mais,
que ele é um poeta norte-americano, né, atuante no século XX, e ele escreve muito. Vários dos seus poemas, vários dos seus trabalhos trazem a temática da relação homem-natureza, da vida no campo, não sendo só essa temática, como eu falei no início, mas ele trabalha muito com isso, e escolheram um poema com essa temática, né? O Minor Bird, ele é um poema bem pequenininho, que vai falar dessa relação do homem com a natureza, enquanto narra, né, um evento. O eu lírico, ele narra um evento, não é definido se é uma mulher ou um homem, no qual aparece um pássaro na porta da casa do eu lírico, e ele começa a enxotar esse pássaro, né, pedir para ele sair, xô, e depois ele para em algum momento, né, ele faz uma reflexão e ele cria uma relação ali de culpa, né, e ao mesmo tempo de empatia com aquela ave, que no poema está representando a própria natureza em si. Então, essa relação do homem com a natureza. A gente tem hoje um distanciamento da natureza. Sai daqui, mas em algum momento ele para pensar, refletir, bate aquela culpa, e ele se coloca no lugar da ave, e é quando ele usa as duas frases que aparecem no poema, né? Que é quando ele diz assim: The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his skin. Então, quando ele diz the fault, que quer dizer culpa, né? Must partly have been in me. Então, de certa forma, em parte é minha. A culpa, em parte, é minha. The bird was not to blame for his keys. Aí ele está dizendo o quê? Que o passarinho ali não tem a culpa. No caso, né? Blame, que também é utilizado como culpa, do seu canto ali, de estar incomodando. Então, essa é uma reflexão do homem com a natureza, né? Dessa empatia, dessa volta aí a refletir, a pensar sobre questões da sua relação com a natureza, representada ali pelo pássaro. Lembrando que no momento do skimming, você pode passar o olho rapidamente e ver algumas cognatas que você possa encontrar. Lembrando as cognatas, palavras parecidas, porque vem da origem do latim, né? A gente tem vídeos sobre isso aqui no nosso canal e lá no nosso Instagram. Bom, então você vai achar algumas palavras também, além das cognatas, que são palavras que a gente normalmente aprende na escola. São palavras muito comuns, aparecem com muita frequência em uma diversidade grande de textos na língua inglesa. E aí a gente encontra aqui a palavra bird, fly, sing, house. São palavras que a gente aprende, né? Bird, pássaro, né? Sing, cantar, house, casa, fly, voar. Então, essas palavras, elas já vão ajudar a gente a compreender a temática do poema, que é o quê? Natureza, vida no campo, né? Que são palavras que remetem a essa temática. Ainda se valendo de termos e palavras para poder compreender melhor o texto, né? A gente pode pensar na questão da palavra que já vem logo no título, minor. Por que minor bird? Né? Minor é uma cognata menor, né? Se parece com o menor e é menor. E bird, pássaro. Então, por que pássaro menor? Para mostrar justamente esse distanciamento e essa desvalorização da natureza pelo homem, né? Então, o homem se distancia colocando a natureza como insignificante, como minor, né? Já que a gente falou aqui que a natureza está sendo representada pelo próprio pássaro no poema. E aí a gente já falou das palavras fault e blame, né? As duas palavras querem dizer culpa. Então, essa questão, como a gente falou no início, da culpa que você, na hora que reflete, sente, né? Eu estou enxotando esse pássaro porque ele está me incomodando. Quer dizer, o homem se distancia e desvaloriza a natureza, ela incomoda, né? E muitas vezes é difícil perceber a relevância e a importância dela na nossa vida, e aí acontece esse momento de culpa. E é justamente quando o eu lírico tem também um momento de empatia, porque no momento da segunda frase,
quando ele usa blame, né, que ele diz que o pássaro não pode ser culpado totalmente pelo seu canto, na verdade não pode ser culpado de maneira nenhuma pelo seu canto, ele está criando ali uma relação de empatia com a natureza, né? Então ele fica ali entre a culpa e a empatia. Então, isso já vai matar bastante da nossa interpretação, levando a gente para o scanning. Lembrando que o scanning é aquela técnica que vem sempre depois do skimming, né? Skimming, eu olho superficial, já olhei o título, já vi bastante coisa, né? Porque eu já bati o olho em algumas cognatas e em algumas palavras que são muito comuns e provavelmente é fácil a gente conhecer. E já trabalhei também com a autoria, se eu sabia quem era o Robert Frost, e agora vocês vão ficar sabendo, né? Então, lembrando, gente, é sempre muito importante se atualizar, ler o máximo de coisas que você pode, procurar saber, ver as questões anteriores do Enem para se preparar melhor, né? Para ter uma fundação melhor, um vocabulário melhor, para na hora da prova ficar tranquilo e conseguir reconhecer essas ferramentas, né, que a própria questão nos dá. E aí a gente passa para o scanning. Antes do scanning, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a questão, sempre ter isso em mente, porque o que é o scanning? Scanning é escanear o texto, né? Então é o quê? Buscar por informações específicas. Mas que informação específica? Se eu estou lendo um livro por prazer, a informação específica é o quê? É o compreender, né, e me satisfazer ali ao ler aquele livro e compreender o que ele quer me dizer ou o que eu quero tirar dele. Agora, se eu estou lendo para fazer uma prova, a informação específica é o quê? A resposta para a questão, para aquele enunciado ali, né, que eu tenho que encontrar no texto. Então, antes eu preciso ler o enunciado e as opções, para depois procurar no texto, escanear no texto, buscando o que tem mais relação, o que responde melhor àquela pergunta, certo? Então, o enunciado dessa questão 4, né, era a seguinte, 4 no caderno azul, né, lembrando, gente, no poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico aí vem as opções, letra A, culpa por não poder cuidar do pássaro. Aí é muito importante que vocês voltem no texto depois de ler as opções, antes de sair marcando, porque senão você vai marcar logo essa A, percebe que vem a palavra culpa. Então eu conheço fault, blame ou uma das duas, então eu vou logo na letra A, porque já está dizendo que é culpa. Então isso é muito perigoso. Leia todas as questões e depois volte ao texto, tá? Para poder você procurar no texto o desenrolar da questão, ok? Então, letra B. Atitude errada por querer matar o pássaro. E é isso também, se você não for até o final do poema, do texto, né? Você não vai... pode considerar essa opção como válida. Letra C. Necessidade de entender o silêncio do pássaro? Essa aí é aquela que tá lá pra gente saber que não é ela mesmo, né? Porque silêncio. Sensibilização com relação à natureza do pássaro? Ou é irritação quanto à persistência do canto do pássaro? Então, o que quer dizer a palavra fault e blame? Se eu for logo de cara, eu vou marcar a letra A, que é a culpa por não poder cuidar do pássaro. Só que não poder cuidar do pássaro não tem nada a ver com o poema, né? Então, a culpa ali tem a ver com as palavras, mas não tem nada a ver com cuidar do pássaro. Em nenhum momento cogita-se a ideia de cuidar desse pássaro. Aí a gente vai para a letra D, que é a sensibilização, como eu falei para vocês, criou-se ali uma relação, conforme ela sente essa culpa de tal e se irritando com o pássaro, ela sente uma empatia, se coloca ali no lugar do pássaro, tadinho, ele não tem culpa de cantar, né? É involuntário, ele é um elemento ali da natureza, ele é um produto da natureza. E ela reflete, então ela tem uma sensibilização, ela ou ele, né? O eu lírico, no caso, com relação à natureza do pássaro, porque ele não tem culpa de cantar ali involuntariamente. Então, nos leva à questão
D. Então, questão 4 do caderno azul da prova de 2020 de inglês do Enem. Letra D, né? Bom, gente, aqui embaixo na descrição eu vou deixar alguns links, um para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o poeta, né, Robert Frost, e alguns dos trabalhos dele. Outro link para vocês saberem também onde pesquisar para buscar questões antigas do Enem, que é o INEP. Então, estudem, boa sorte, não deixem de se atualizar e buscar sempre informações e mais vocabulário, seja de inglês ou de espanhol, caso você vá escolher espanhol. E até a próxima, gente!